Olá, eu sou o professor Charles Assunção e nesse vídeo nós falaremos sobre balanço de energia no ciclo de refrigeração de simples estágio. E como que a gente pode reduzir ou remover o flash gas? Vejamos aqui, nós temos um sistema em que temos uma pressão de condensação e uma pressão de evaporação. Então, num ciclo simples, como nós vimos até agora, nós faríamos uma expansão direta entre os pontos 1 e 2, e teríamos aqui essa parcela proporcional aqui de líquido e essa parcela proporcional de vapor. O que a gente quer reduzir é essa parcela proporcional de vapor, trazendo esse ponto 2 o mais para a esquerda possível. Como fazer isso? Ora, uma opção é nós fazermos uma expansão intermediária, até uma pressão intermediária. Daqui nós separamos parte do líquido, então aqui nós vamos ter líquido e vapor, essa parcela aqui é equivalente ao vapor e essa parcela é equivalente ao líquido. Então dessa parcela líquida, essa parcela líquida tem essa propriedade aqui do ponto 4. E a parcela vapor tem a propriedade do ponto 6, naturalmente. E o todo tem a propriedade equivalente ao ponto 3. Nós vamos aproveitar apenas o líquido daqui. Então veja que daqui para cá nós vamos fazer uma segunda expansão. E com isso, chegando até a mesma temperatura e pressão de evaporação, porém, muito mais à esquerda no diagrama. Vejam só que ao invés de entrarmos no evaporador no ponto 2, nós entraremos no ponto 5. Com isso, nós reduzimos enormemente essa parcela inicial de vapor para apenas essa parcela aqui. E essa parcela, então, é uma quantidade de líquido adicional que nós vamos colocar no evaporador e com isso aumentar o efeito de refrigeração. Lembrando que o efeito de refrigeração nesse caso seria H7 menos H2. Os números aqui vão mudando, mas o importante não é nós ficarmos presos aos índices. O importante é nós entendermos a física do problema. Então aqui nós teríamos o efeito de refrigeração, nesse caso H7 menos H2, passaríamos a ter H7 menos H5, que é um valor muito maior do que H7 menos H2. Ora, se a carga térmica ou a potência de refrigeração é a mesma, porque a câmara de refrigeração é a mesma, o processo, os produtos armazenados são os mesmos, o que vai acontecer? A gente vai precisar de muito menos massa quando nós tivermos um efeito de refrigeração maior do que se nós tivéssemos apenas esse efeito de refrigeração menor. E já falamos dos benefícios de uma vazão mássica menor, equipamentos menores, custo menor tanto de aquisição quanto de operação do sistema. E aqui um esqueminha de como isso poderia ser feito. Aqui está bem esquemático, nós vamos estudar isso com um pouquinho mais de detalhe e calma em vídeos futuros também. Então vejamos, aqui a gente tem o ponto 1 e aqui a gente tem o ponto 3. A gente faz uma primeira expansão e aqui a gente tem um tanque, um reservatório, chamado nesse caso aqui tanque de flash. Ou um reservatório onde nós vamos ter líquido e vapor. Então, aqui dentro nós temos o ponto 3. Ora, nós temos dentro aqui do ponto 3, líquido com propriedades do ponto 4. Então, vejam só, se a gente faz uma tomada na parte inferior do reservatório, a gente pega apenas líquido. E a parte superior, que tem propriedades aqui do ponto 6, vão voltar para o sistema aqui, que por enquanto não nos interessa. Vamos nos ater apenas à remoção do flash gas. Depois o que vai acontecer aqui, a gente fala daqui a pouco. Então, a partir do ponto 4, vejam só que aqui é líquido saturado a essa pressão e temperatura, que é uma pressão intermediária entre o ponto 1 e o ponto 5. A pressão no ponto 5 é igual à pressão no ponto 2. Vejam, pressão e temperatura naturalmente. Então, a gente vai pegar no ponto 4 líquido saturado e fazer uma segunda expansão. Entre 4 e 5, a gente faz uma segunda expansão e a propriedade do fluido nesse ponto 5, vejam só, ele tem uma entalpia bem menor do que no ponto 3, como mostrado aqui na figura. E com isso, então, um dispositivo relativamente simples. O que nós vamos ter aqui a mais é um reservatório e um dispositivo adicional de expansão. A gente vai falar sobre quais são as possibilidades dessa expansão, desse controle aqui de vazão. Aqui a gente passa a ter um reservatório que pode funcionar como um pulmão, com uma quantidade excedente de fluido refrigerante, que vai absorver variações instantâneas de demanda, mas cujo principal objetivo é reduzir
essa quantidade aqui de perda de efeito de refrigeração. Continuando falando um pouquinho de potência do compressor, como que a gente vai calcular. Lembrando aqui a partir da compressão isentrópica, o que nós temos num sistema ideal, num ciclo ideal? Essa compressão aqui é isentrópica, então fica fácil de calcular. É simplesmente o produto entre a vazão máxima e a diferença de entalpia entre a saída e a entrada. Simples assim. Nesse caso aqui, H2 menos H1. Entalpia desse ponto, H2, entalpia desse ponto, H1. Essa diferença aqui é aquela entalpia de compressão. A potência de compressão é a entalpia vezes a vazão máxima. Porém, a compressão real ela não é isentrópica. Como podemos calcular? Então a gente, na verdade, não sabe exatamente como será ou qual será a entalpia. O que nós temos, então, é a eficiência isentrópica do compressor. E aqui, então, nós temos mostrado o processo real. Vejam só, ao invés do fluido atingir esse H2, ele vai atingir um H2'. Então, estou chamando aqui de compressão, potência de compressão real, é o W', que é a potência de compressão isentrópica dividida pela eficiência isentrópica. E essa eficiência é calculada, determinada pelo fabricante, e ela deve ser informada no catálogo ou pelo fabricante, para que nós possamos obter com bastante exatidão o ponto de H2, porque ele é importante para nós dimensionarmos o condensador. Nós vamos utilizar esse valor para quantificarmos a quantidade de energia que será rejeitada. Então, qual que é o processo natural? Primeiro a gente calcula de forma isentrópica, determina a potência de compressão isentrópica e depois faz a correção dividindo pela eficiência isentrópica do compressor, que deve ser informada pelo fabricante. Lembrando que aqui esse desvio se deve tanto pela irreversibilidade quanto pela transferência de calor. A transferência de calor tenderá a reduzir essa diferença, mas as irreversibilidades tenderá a aumentar a eficiência. E aí essa diferença vai ser o balanço entre esses dois efeitos, que de qualquer forma nós vamos considerar a informação dada pelo fabricante. A eficiência isentrópica, por definição, ela sempre será menor do que 1. Então esse número sempre estará à direita, mas lembrando que no caso limite, pelo menos teoricamente, se o calor rejeitado pelo fluido no compressor fosse tão grande quanto o efeito das irreversibilidades, esse ponto de H2 poderia estar à esquerda aqui da entalpia teórica, ou da entalpia de compressão isentrópica. E finalmente, o calor rejeitado pelo condensador vai ser a diferença entre a entalpia do ponto 2 e a entalpia do ponto 3. O ponto 3 é esse ponto aqui. A gente tem que dimensionar para o calor total rejeitado. Lembrando que nós temos uma parcela de calor sensível e nessa parcela a taxa de transferência de calor é muito menor do que na parcela de calor latente, porque ali a gente tem vapor e o coeficiente de transferência de calor do vapor é bem menor do que o coeficiente de transferência de calor de um líquido. Então, para efeitos de dimensionamento, é importante nós termos noção de onde esse calor sensível vai terminar, para nós termos noção de qual vai ser a porção mais útil, vamos dizer assim, do condensador. Porque essa primeira porção, a taxa de transferência de calor dela é bastante baixa se comparada com a quantidade de calor ali, a taxa de transferência de calor latente. Lembrando que esse ponto, num primeiro momento a gente pode até usar o H2 da compressão isentrópica, mas depois é necessário pelo menos fazermos a verificação se ele tem a capacidade, porque muitas vezes a especificação pode ficar muito justa, muito apertada, e na hora que a gente faz a correção de compressão real, a capacidade do condensador pode ficar muito no limite ou até mesmo inferior à demanda, ao requerido. Então é importante nós depois pelo menos fazermos a verificação, se não a correção da especificação do condensador. O cálculo é muito simples, vai ser o H2 ou H2' menos H3 vezes a vazão máxima do condensador.
E para acabar, a gente não vai falar com muitos detalhes agora, mas já para antecipar, a temperatura de condensação também é um fator bastante importante, porque a gente precisa rejeitar esse calor para o meio. Ele não pode ser muito grande. Para a transferência de calor, quanto maior fosse essa temperatura, mais fácil seria rejeitar. Mas vejam que quanto maior essa temperatura, maior vai ser a compressão, e a gente começa a necessitar de um compressor muito grande. Então, para o sistema de refrigeração, quanto menor, melhor, porque a gente reduz o compressor, e a gente vai trazer esse ponto aqui também para trás, reduzindo o flash gas. Mas isso fica para outro vídeo, para entrar nesse detalhe. Vamos nos ater aqui à temperatura. Porém, essa temperatura não pode ser muito baixa, porque ele precisa ser rejeitado, esse calor precisa ser rejeitado. E aí a gente depende do meio que será utilizado para absorver esse calor que será rejeitado pelo condensador. Existe uma recomendação que a gente pode seguir, que se for ar, ou seja, vamos rejeitar calor para ar atmosférico, a temperatura ambiente. Então a gente vai pegar a temperatura de bulbo seco mais 10 graus. Então essa seria a temperatura de condensação. Por exemplo, se eu estou no ambiente cuja temperatura média máxima ali é por volta de 35 graus, temperatura de bulbo seco, então a gente vai pegar a temperatura de evaporação, poderia ser por volta de 45 graus. Agora, se o meio for água, aí a gente tem uma liberdade maior, ou seja, a gente pode estabelecer um delta menor, mesmo porque a água tem uma capacidade de absorção de calor maior do que o ar, naturalmente. Seu coeficiente de convecção, seu calor específico são maiores do que a do ar. Então a gente pode trabalhar com ΔT menor, o que vai melhorar o sistema de refrigeração. A gente vai reduzir essa diferença. Nós veremos que quanto menor a diferença entre temperatura de evaporação, de condensação e de evaporação, maior vai ser o COP do sistema. Então a gente pega a temperatura da água e soma 5 graus. Essa pode ser uma recomendação de temperatura de condensação que deverá ser especificada. Então lembrando que a temperatura de evaporação a gente depende da temperatura da câmara, naturalmente, e da condensação a gente depende do meio que vai absorver aquele calor rejeitado pelo condensador. Com esse slide então eu finalizo esse vídeo, que teve como objetivo mostrar o balanço de energia e essas quantidades, como calcular essas quantidades, que em linhas gerais é basicamente os fluxos de energia vezes a vazão mássica em cada ponto. Eu espero que tenha ficado claro para você. Em caso de dúvidas, não hesite em entrar em contato. Eu espero que você acompanhe os próximos vídeos e agradeço muito a sua atenção. Obrigado e até lá.